Oi, gente. Primeiramente, depois de muito tempo, estou aparecendo aqui para vocês e simplesmente após uma cesárea. Isso mesmo. Eu sou mãe de dois e o primeiro parto foi fórceps no SUS e simplesmente no segundo parto foi cesárea. E glória a Deus porque eu tinha plano, ainda tenho, né? E assim, gente, o meu relato de parto vai ser os dois, brevemente aqui para vocês entenderem, porque o primeiro foi fórceps, né? Eu trabalhava de carteira assinada numa empresa, eu não tinha plano de saúde e eu simplesmente engravidei da minha filha Cibele. No SUS era muito imprevisível tudo que eu tinha que fazer, porque eu dependia simplesmente dos médicos, né? E era pelo posto e tudo encaminhado. Tinha uma ajuda de um casal que simplesmente me ajudou muito por esse período e que trabalhava num hospital, numa clínica na verdade, e que me auxiliava nas consultas de exames quando a médica encaminhava, né, as outras. E isso me ajudava bastante, porque se eu fosse depender realmente da médica, misericórdia. Então, assim, começou que no relato de parto primeiro, Cibele, eu trabalhava de administrativo na parte contábil de uma empresa. E assim, foi super difícil logo no início, porque eu descobri um descolamento ovular, que eu nem sabia que existia isso. E que descolamento eu só entendia por descolamento de placenta, e o meu foi ovular. E bem por cima, né, o descolamento ovular é o óvulo querendo se desprender na parte uterina e fazer um aborto espontâneo. E simplesmente quando você sabe a tempo do descolamento, você previamente faz um tratamento, né, que o médico passa. Geralmente é com progesterona, né? E geralmente, mas aí não vem ao caso se você estiver passando por isso e estiver vendo esse vídeo aqui, não vá atrás desse remédio em si, vá através de uma consulta médica de prontidão séria e que lhe auxilie nisso, mas o remédio que geralmente passam é ultragestão. E ele é um ovinho, né, que tanto eles indicam os médicos para usarem, tanto via oral quanto via introduzindo, né, na parte da vagina. E assim foi feito logo quando eu soube, né, o tratamento. Fiquei 14 dias suspendida dos trabalhos. E assim, foi muito acontecimento ruim, tanto na empresa quanto na parte pessoal, para que realmente a minha gestação desse certo, né? E assim, até então, ela nasceu em novembro de 2019 e eu tinha uma suspeita que não era para ser normal. Eu tinha aquele medo e ao mesmo tempo eu tinha uma intuição que não era para ser normal. Mas a médica dizia que na hora ia saber. E não era ela que ia fazer meu parto, era tipo assim, eu sentindo a dor, eu ia fazer com um médico que estivesse lá no hospital que ela estava indicando, que era da parte da área da capital, né? E fosse fazer, e tipo assim, vai ser normal, vai ser cesárea, só sabe Deus na hora. Isso já me deixava angustiada, né? E aí foi que essa minha intuição estava muito mais que certa, porque quando eu cheguei lá, eu já cheguei com 4 centímetros de dilatação, muita dor, muita cólica, muita dor de parir, vamos dizer assim, né? E aí o que acontece? Eu cheguei lá e só ia dilatando, dilatando, sendo que, gente, tinha tudo para ser cesárea. Tudo. A questão da entrada era muito, como eu posso dizer, é uma palavra, bem estreita, né? E aí até então eles forçaram. E no que forçaram, eu simplesmente quase morri. A minha filha nasceu muito roxinha, não foi muitas horas de parto. Eu cheguei lá, era umas 4 e pouca. Ela nasceu de 10h19, ou era 10h25, não lembro. E aí, 10h25 da noite, né? E aí ela nasceu, porém, assim, não foi fácil o parto, porque foi muita
força e acabaram que introduziram o fórceps, né? Que é um negócio que pega de ferro e puxa a criança. Que até então, né, é uma polêmica, é uma coisa assim dispersiva no meio da obstetrícia, que é proibido e não é ao mesmo tempo. Para mim, eu já tinha ouvido falar que era proibido e que simplesmente porque é proibido, porque não é para existir esse fórceps, né? Não é para tipo, para que precisar de uma coisa que era para ter feito outra. Então, se tivesse feito cesárea, não ia precisar do fórceps. Ia feito cesárea, pronto, beleza. Mas aí o fórceps, ele salvou, vamos dizer assim, a minha filha e eu para que eu realmente viesse ela nascer. Ela foi retirada porque eu não tinha mais força. Eu realmente estava desfalecida, né? Eu já estava me despedindo do meu marido em relação ao que estava acontecendo diante de todo aquele cenário caótico. E minha família lá fora, tanto parte do meu marido quanto da minha parte familiar, estava orando lá, rezando e simplesmente pedindo a Deus para que eu realmente saísse viva e a criança nascesse, né? E ela nasceu, tudo, graças a Deus, saudável. E assim seguimos. 4 anos depois, eu engravidei do Emanuel. E eu já estava não mais trabalhando mais para ninguém, mas sim para mim, né? E isso já é outro tema de vídeo que eu quero falar com vocês a respeito disso, que eu comecei a empreender na área da estética, porém eu não estou mais trabalhando na área da estética e simplesmente desisti. E isso é pauta para outro vídeo para vocês assistirem e ficarem ligados aqui. Vou começar a ficar mais assíduo aqui no YouTube para que realmente eu venha ter essa disciplina de estar compartilhando com vocês tudo que já aconteceu, que vem acontecendo comigo, que eu quero muito estar compartilhando para ajudar outras mulheres aqui no YouTube. E assim, gente, se na questão do fórceps não foi uma escolha minha, foi uma escolha momentânea que o médico viu, né, que fui super arrogante também. Eu sofri violência obstétrica e que assim, eu não sabia se eu podia chorar, não sabia se eu podia gritar, porque eu sentia muita dor, mas muita dor mesmo. E que pelo fato de ser um SUS, isso me prejudicou bastante no fato de nem sentir expressivamente como eu gostaria, porque eu tinha medo. Então foi muito caótico, muito horrível, muito horripilante. E já no fato de ser o parto do Emanuel, eu já estava empreendendo, eu pagava o MEI, eu sou MEI ainda, e o fato de eu pagar me dava o benefício de pagar, vamos dizer, minha aposentadoria, né? E me deu o benefício de ter o auxílio maternidade também. A outra coisa é que eu também pagava um plano fora parto por eu ser MEI, né? Quem é MEI, para quem não sabe, tem um benefício muito grande para os convênios de saúde que tem um valor, vamos dizer assim, mais especial, vamos dizer assim. Então, quem é MEI ou quem vai abrir o MEI, saiba que vocês têm esse benefício com os convênios de saúde. Então, por eu ter um plano e tudo mais, quando eu soube da gravidez, eu me confortei pelo fato de não saber que eu poderia estar à mercê daqueles médicos do SUS, porque há quem passe por bem, há quem passe por mal, por um parto que não sabe o que vai acontecer, né? No SUS geralmente acontece isso. E assim, no SUS, gente, no SUS não, no privado, né, que era a Pivida, eu simplesmente comecei com uma médica que era obstetra e aí ela foi muito bem, muito bom, porém, quando estava na segunda consulta, ela já demonstrava muito desinteresse, era muito rápido, era 5 minutos. E eu moro em Extremóis e eu passava por 2 cidades, Natal, a minha cidade, Natal, e depois eu já estava lá em quase Parnamirim. Para mim era quase Parnamirim. Então, assim, já era um sufoco ter que passar por essa situação de distância. E eu fui vendo que não era viável para mim, né? Então eu comecei a ver, e através de uma indicação de um amigo que também tinha um plano da Previda, e foi me dizendo as áreas que possivelmente também tinha, porque foi cascaveando lá nos aplicativos lá e eu consegui uma médica. Essa médica, ela me atendia super bem, eu gostava muito dela, porém quando foi no finalzinho, para realmente, vamos dizer assim, reta final, 6, 7 meses por aí, eu já não estava muito
gostando do fato de eu querer ver a questão da possibilidade de marcar uma cesárea, não exatamente o dia, mas escolher a cesárea e ela aceitar e respeitar a minha decisão. E quando eu vi que ela estava um pouco receosa de não querer, isso já foi me incomodando um pouco. Eu não tinha como ter uma médica obstetra ali naquele momento que me acompanhasse, porque as vagas, tudo eram preenchidas com os outros médicos. Tipo, era ela mais disponível. E aí o que aconteceu, né? Gente, a cara é outra, porque simplesmente o vídeo não pegou uma parte e eu tô regravando em outro dia. Minha cara tá desse jeito, porque simplesmente Emanuel não dorme. E assim, eu tava conferindo, editando, aí fui ver no outro dia a questão do vídeo para editar, para gravar e já deixar aqui tudo bem prontinho e não tinha gravado a parte. Então, o que eu ia dizer é que simplesmente a forma como estava indo a questão da médica não estava me agradando. Então, o que aconteceu? Eu fui aceitando e colocando nas mãos de Deus que tudo ia dar certo. Porque eu já tinha uma intuição, já tinha assim, um pressentimento que eu não ia ter o parto com ela. E eu estava meio que querendo não fazer com ela pelo fato da questão de afinidade, a forma como ela me tratava e a forma como ela aceitava ou não de eu ter a cesárea, e isso já me deixava péssima. Então, ela só enrolava a questão da data do parto, né? Quando foi chegando próximo das 35 semanas, já era para realmente definir a data do parto, e ela simplesmente, não, tal dia, não sei o que, eu não posso, e tá muito cedo, depois das 37 é que a gente vê, e o bebê dando sinais que ele iria vir mais cedo, porque eu já estava com a placenta grau 3, desde as 34 semanas eu estava com a placenta grau 3. Ele já estava com um peso bem perto daquilo que poderia ficar maior, porque ele já era considerado um bebê gig, então isso já era para ter uma consciência do parto, para realmente já marcar logo. Então isso aí não foi feito. Então eu realmente acabei sentindo algumas dores, que foi as dores de contrações, não estavam assim muito ritmadas, eu já vinha tendo uma semana a duas por aí a questão das contrações, não era ritmada, era contração de treinamento. E o que aconteceu? Nesse dia que eu realmente parei, foi uma quinta-feira, e assim, eu tava numas contrações que eu não sabia se eu tava realmente tendo contração de treinamento ou se eu estava com o trabalho de parto ativo, por causa da questão da primeira experiência, né? E eu não queria de novo, mais uma vez, ir para o hospital e dizer assim, não, você não tá tendo trabalho de parto, você vai ser liberada. Isso estava me cansando muito, porque eu já estava indo muitas vezes, e não porque eu estava ansiosa, mas é porque eu estava com muita dor. Eu já tinha hérnia umbilical, a barriga estava muito grande, ele já estava dando sinais que queria vir antes, então isso já me causava um cansaço já de pensar que eu iria de novo para depois voltar para casa. E graças a Deus, no dia que Deus quis, ele veio, né? No dia 4 de janeiro de 2024. Quando de fato eu cheguei lá, eu já estava com 4 centímetros de dilatação. Não, minto. Eu não estava com dilatação, eu estava com trabalho de parto ativo, porém não estava dilatando. E por ser 37 semanas e 2 dias no dia que estava, eles não liberariam a cesárea. Por mais que tivesse, como eu posso dizer, por mais que tivesse acertado a cesárea, que eu tinha assinado lá que eu queria cesárea, né? Não tinha marcado a data, mas eu tinha autorizado a cesárea já. Então, em caso de emergência e urgência, eu estava autorizada, graças a Deus. Então, assim, no que eu cheguei lá, foi feito o toque, não viram que estava com dilatação. Aí foi feito aquele radiotoco lá, que é para ver as contrações, né? E tava muito oscilante, assim, tipo montanhoso. E aí no que aconteceu de ver isso aí, no retorno para outro médico, que já era outro médico, aí ele fez o toque, eu tava com 2 centímetros. E isso para a Pivida já era fato de entrar para fazer o parto. Então foi autorizado tudo,
começou os conformes para fazer a cesárea, né? E aí, quando eu entrei na, na sala para fazer o parto, aí já foi assinando papel, toda aquela coisa toda. E aí, eu comecei a entrar na sala realmente da cesárea para fazer o parto. E aí, pensei que eu não tinha acordado. E aí, gente, quando foi aplicar a cesárea, vou falar agora da aplicação da anestesia. Quando a anestesista colocou, tipo um negócio lá já na coluna, né? Onde aplica, e foi aplicando com a anestesia. Eu só senti uma pontadinha, mas eu pensei que eu ia fazer assim. O meu medo era esse, de tipo, pegar e fazer e se mexer. Eu digo, meu Deus, misericórdia, Jesus, porque só o que a gente vê na internet, só o que a gente já viu também na internet é de pessoas que se mexeram, de a pessoa que era anestesista não anestesiou direito. Então isso pra mim era, oh meu Deus. Mas glória a Deus que tipo foram uma equipe excelente, maravilhosa. E simplesmente quem fez o meu parto junto com a equipe foi a chefe das obstetras da Pivida, que depois eu fiquei sabendo, né? E assim, isso me confortou bastante, porque é um profissional de excelência, né? E assim, Joyce, o que você sentiu após uma cesárea? Você não sente nada, você sente muito sono mesmo, mas você fica firme e forte. O que na verdade você sentiu na hora? Gente, quando você aplica anestesia, eles começam a mexer em você, começam a beliscar na área que realmente vão abrir. E você sente um negocinho assim, mas você não sente dor, você não sente beliscão. Mas o fato de eles começar a mexer, é quando pela última pergunta ele fala assim, você está sentindo aqui? Aí você fala, não, pelo fato de você não estar sentindo. E aí eles começam a cirurgia. Gente, foi coisa de 15 minutos o parto. Foi uma coisa assim, que ele disse assim, vai nascer. E eu disse, tá, na minha cabeça. Eu pensei que ia nascer daqui a 20 minutos, mas o menino já estava quase na mão do médico, saindo. E o que eu senti foi um cheiro de queimado de pele, assim, como se fosse uma pele queimando, assim, tipo assim. Então, o que de fato foi o meu relato de parto foi esse, né? O que foi em questão das dores, para vocês entenderem, né? Para não ficar um negócio que foi fórceps da primeira e foi cesárea. Foi cesárea por escolha minha, que eu não queria sentir as dores da questão de. As dores do parto, né? Pelo fato do sofrimento, já que foi dado na primeira vez. E após o fórceps, que foi um parto normal puxado a ferro, fórceps, né? Foi aberto, né? De forma que não precisava, não necessitava. E aí foi muito dolorido para fazer necessidades básicas depois. A questão da recuperação parecia que realmente tinha sido uma cesárea depois que eu fui à tona na minha lembrança. Mas assim, lembra uma cesárea, mas não era, né? Não foi. E foi muito dificultoso para mim locomover logo nos primeiros dias, porém depois de menos de um mês eu estava bem, né? Mas eu sentia muita dor quando eu fazia algum exercício, alguma coisa, e simplesmente eu tinha tido um parto normal, anormal, vamos dizer assim, né? E o fato da cesárea é muito, muito, muito delicado, né? Quando você pare, você tá numa maca, numa cama e simplesmente você é transportado para uma maca, não de qualquer jeito. Eles passam e repassam por cima de um colchão e que você fica em cima desse colchão, em cima dessa cama. É uma coisa muito delicadíssima. São 7 camadas, né? E eu sabia tudo isso e eu queria mesmo assim, dependendo de qualquer coisa, porque eu queria cesárea. E assim, você tem que tomar antibióticos logo nos 7 primeiros dias após o parto. Você tem que, ou foi 7 ou foi 15 primeiros dias. Quando você começa a se levantar, dependendo da forma como você se levanta, você sente ardência na cirurgia mesmo.
você tem que ter todo um cuidado e por mais que você não tenha uma ajuda, você que é mãe solo ou você que é mãe que não tem uma rede de apoio que simplesmente lhe apoie nessa situação pós-cesárea, saiba que independente de qualquer coisa, você tem que tomar muito cuidado, tanto quanto você que tem ajuda, quanto você que não tem. Porque pode inflamar, pode criar um pus, e no meu caso não teve, graças a Deus, por mais assim, vamos dizer assim, que eu forcei alguns casos que às vezes você é dona de casa, você é mãe e a mãe de dois também, você simplesmente quer fazer um negocinho ali, outro aqui, e você sofre por isso, porque você quer ver as coisas organizadas, por mais que você tenha ajuda, e aí simplesmente você quer fazer independente de qualquer coisa. E aí quando você vê que tá boa, aí você vai começando a fazer uns negocinhos, né? Começando a fazer os negocinhos e tal. Então, gente, quando você vê que tá boa, aí você talvez possa sentir no outro dia, que era no meu caso que eu sentia bastante, uma ardência, uma dor mesmo, e incomodava muito. E muitos dos antigos dizem que se você não sente hoje, lá na frente você sente, tipo daqui a alguns anos, alguma coisa, questão de saúde da própria mulher após o parto não ter tido um resguardo como deveria ter tido, e o tempo é que irá dizer, vamos dizer assim. Então, gente, em relação à minha cesárea, por mais difícil, cada um tem um difícil, então escolhemos o difícil que é adequado, vamos dizer assim. E eu escolhi a cesárea, não me arrependo de forma alguma, glória a Deus pelo plano de saúde, glória a Deus pela cesárea. Que na verdade eu tive auxílio da minha mãe e do meu marido no tempo, né, do resguardo, e que simplesmente foi maravilhoso, mesmo com algumas dificuldades que surgiram, mas que possivelmente me fez olhar para trás e dizer assim, valeu a pena, né? Então agora a Emanuel vai fazer 3 meses, quinta-feira, dia 4 de abril, e é uma bênção na minha vida, a Cibele também, e também vem os desafios sendo mãe de 2, né? Que também é tema para outro vídeo, com a rotina sendo mãe de 2. Eu vou fazer um vlog, eu não sei se vocês gostariam de ver um vlog por aqui. Fala aqui nos comentários que eu quero ouvir de vocês o que vocês acharam desse vídeo e o que vocês querem ver por aqui. Mas eu quis trazer essa experiência para vocês do que eu passei. E assim, eu não queria deixar um vídeo super misericórdia 1000 horas, mas não tinha como eu falar em 5 minutos e nem em 2, né? Para uma coisa que relata parto, de um parto fórceps e de um parto cesárea, né? Que tem muitos detalhezinhos que poderiam interferir para eu colocar nesse vídeo, mas que ficaria muito grande. Mas acredito que vocês tenham entendido, né, em relação ao porquê do fórceps, que foi pelo SUS e não foi escolha minha, infelizmente. E o cesárea, glória a Deus, eu tive essa voz, né, que foi dentro do plano de saúde, que nesse período agora eu tinha e ainda tenho plano de saúde, por isso. Certo, gente? Fiquem com Deus. Espero que tenham gostado desse vídeo. Curte, compartilha, comenta. Vocês comentarem, eu vejo que a interação de vocês é importante para mim e que eu possa valer a pena em outros vídeos que possa melhorar também, tá certo? Cheiro no coração. Tchau.